Nada pessoal. Vixe, tá todo mundo muito tímido. Bom, eu posso falar que eu acho que talvez não tenha. Tá dando para me escutar? Tá, sim, pode falar, Luciane. Luciane, desculpa. Eu acho que talvez não tenha ocorrido a mudança de hábitos, né? A gente não sabe, pelo relato aqui, se houve alguma alimentação diferente, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo se a preparação que ele usou estava correta, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, quando a gente fala sobre dores epigástricas, né, a gente leva logo para o fato de mudança de hábitos, né? O que é que essa pessoa anda comendo, né? O que é que essa pessoa é, anda fazendo em relação à alimentação, né? A essa parte mais que ela pode modificar em relação à sua vida cotidiana, né? Outra coisa muito importante que também é relacionada a mudanças de hábitos é o estresse, né? Será que essa pessoa, nesses últimos 20 dias, ela não estava passando por um momento mais estressante do que antes? A maioria das pessoas, hoje em dia, quando tem alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, a gente já tem logo uma dor no estômago, né? Acontece bastante. E isso vem também do fato da mudança do dia a dia, né? Levar uma vida mais regrada, tentar ao máximo comer de forma mais saudável. Mas eu concordo 100% com o que a Luciane disse. O que mais que a gente pode Eu achei a acrescentar? dose baixa também, 1,5 grama para 1 litro. Então, talvez aí tenha uma subdosagem. Uma subdosagem, sim. Mas aí nos 2 meses que ela iniciou o uso, estava dando certo. Será que se fosse Não, tem tudo a ver com hábitos também, mas assim? quem sabe também não sabe a causa, talvez melhorou por outro motivo, que não fosse, ó, né, a espinheira santa, porque 1,5 para 1 litro, né, é muito pouco. Muito pouco, né? Sim, sim, de fato. Então, nós temos mudança de hábitos, né? A possibilidade de uma subdosagem. Quem mais? Quem pode dar outras opiniões? Em relação à dosagem, Ana Maria, eles relatam que é de 2 a 3 gramas, né, das folhas para 150 ml, né? Então, a dosagem aí realmente ela está bastante aquém do necessário, né? E Sim, quando a gente fala também de dores epigástricas, eu acho que a gente tem que relacionar isso também com o Helicobacter pylori, né? Que é um micro-organismo bastante relacionado aí com a ocorrência de gastrite, de úlceras gástricas, né? sim, com certeza, com certeza. E como a maitenos, ela é uma planta, né, que ela pode elevar o pH estomacal, eu acredito que isso possa facilitar a proliferação do micro-organismo, né? Eu não Sim, sei se ela realmente tem uma atividade antimicrobiana, anti-Helicobacter pylori, mas ela é uma planta mais relacionada para um processo cicatrizante, anti-inflamatório, estomacal, né? sim, Então, e quando a gente fala, né, do Helicobacter pylori, ele até produz, né, uma enzima, né, para deixar o ambiente ali dele mais propício para ele começar a se multiplicar, né? Então, talvez isso tenha sido um fator que, como ela é uma planta que eleva o pH estomacal, pode ter ajudado nesse processo de proliferação do micro-organismo, né? E aí sim, seria necessário o uso de um antibiótico para a erradicação do micro-organismo. sim, sim. Mas para a gente saber se é um H. pylori ou não, a gente vai para aqui no chat que Vinícius José disse que seria importante realizar alguns exames para observar melhor o quadro do paciente, né? Pois fazendo alguns exames detalhados, melhor para observar a melhora terapêutica. Então, a opinião de Vinícius corrobora com a opinião de Karina, né? Porque se fosse um H. pylori, teríamos que fazer aí uma endoscopia, até com biópsia, para a gente analisar se realmente tem a proliferação da bactéria ou não, né? Mas vocês estão 100% corretos. Quem mais? Quem mais pode dar mais algumas opiniões? Então, a gente já tem o risco de H. pylori, mudança de hábitos, né? A subdosagem. Eu pensei Vamos supor que até então estava funcionando.
né? E aí, de 20 dias para cá, os sintomas retornaram, né? E aí, o que é que pode Eu ter queria, acontecido mais? eu posso falar, chamar atenção ali com relação à forma como foi feita, né? A questão das folhas secas pulverizadas em liquidificador. Como foi feito, como foi armazenado, se isso foi feito em uma vez só, né? Se ficou guardado essa pulverização, né? De repente, o fato dele ter feito uma quantidade, ter deixado guardado, depois de 20 dias a gente não vai ter o mesmo efeito com essa pulverização, né? Então, talvez avaliar isso também, de como é que foi feita essa produção dessa pulverização, talvez fosse importante. Isso mesmo, então Ana Paula também está corretíssima. Como foi armazenado, né? Como foi feito essa infusão? Será que ela fez a infusão e aí colocou na geladeira? Deixou num ambiente que pegasse calor, luz? Né? Isso tudo eu vou influenciar, né, na estabilidade da infusão que eu vou ter ali. Então, eu vou estar mexendo ali naquela estabilidade, o que pode gerar, né, uma queda dessa estabilidade e perder os metabólitos secundários que realmente iriam fazer o processo, né, da atividade biológica que seria em relação às dores epigástricas. Então, realmente, concordo plenamente, né, com o que as meninas relataram. Mais alguma coisa em relação a isso, pessoal? Eu Será que pensei ela também comprou no a pó. Maitenos correta? É, Oi, Tayane, desculpa, pode falar. eu pensei também, eu tinha notado isso da dose, e pensei também se ela está usando corretamente, porque já tem o histórico de não usar outro medicamento, né, de uso irregular, se começou a usar certo, depois passou a usar, não usar nos horários, aí eu pensei nessa parte também, depois dos 20 dias, quando os sintomas retornaram. Não sei Sim, se eu sim, consegui falar. realmente. Então, assim, será que ela estava tomando omeprazol certinho antes de fazer o uso do medicamento natural? E aí, depois que começou o medicamento natural, passou a tomar irregular? E aí, né? Será que foi os dois? Porque provavelmente ela não estava utilizando os dois juntos. Tem isso também. Ela começou com um e depois parou, e um dia sim, um dia não. E isso também pode contribuir até para a modificação ali daquele pH e aí levar à proliferação também de uma H. pylori ou piorar a situação, né, dessas dores epigástricas. Então, sim, em relação ao uso irregular do omeprazol, também pode acontecer de piorar a situação em que ela estava antes, né? Algo mais pessoal. A pergunta que eu ia fazer será que o fato dela ter essa Maitenos, né? Ela compra onde? Eu acho que também a gente tem que pensar nisso. E aí, quem pode me falar em relação? É, inclusive, tem uma espécie que é muito parecida, a sorócia, né? Então, eu, como já tive farmácia de manipulação, eu fazia avaliação de laudos e uma vez o fornecedor mandou um sorócia, claro que eu devolvi, mas muitas vezes a pessoa não está atenta àquilo ali e usa, e principalmente onde comprou, né? É uma ervanaria que não tem esse cuidado, né? Porque são muito parecidas a sorócia, ela é usada até como contaminante. Isso mesmo, né? Então, talvez essa pessoa, né, ela compra sempre no mesmo lugar, né? Vai lá e compra a plantinha no mesmo lugar, toda, sei lá, todo final de mês ela vai comprar a plantinha dela lá na mesma lojinha. Mas e o fornecedor da loja? Será que modificou? Né? Então tem que prestar atenção nisso também. Essa espinheira santa, essa Maitenos, é a mesma que ela vinha tomando nesses 2 meses? Né? Pode ter acontecido de ir lá na lojinha que ela vai, modificou o fornecedor. Então, vai lá e troca a Maitenos. A Rosa trouxe outro exemplo, outra espécie de que são muito parecidas. Trocou por essa espécie bastante parecida. A paciente GA, né, Dona Joana, por exemplo, não tem como saber, ela não tem esse conhecimento de saber se é a Maitenos ilicifolia mesmo, se é a espinheira santa é mesmo. Então ela vai lá e continua tomando, já que ela confia naquela lojinha. E aí não vai ter os mesmos efeitos que a de 2 meses atrás teria, né? Então
a origem desse material vegetal também influencia na minha atividade biológica, né? Então, nós temos aí a origem do material, o preparo dessa infusão, a possibilidade de haver ou não uma contaminação por H. pylori, né? E também nós temos o fato de que pode ter acontecido o seguinte: ela comprar a maitenos correta, a lojinha vender a maitenos correta dela, mas e se ela armazenou o material vegetal errado? Será que esse material vegetal ele não pode ter sofrido algum tipo de contaminação? Né? Porque vocês citaram a contaminação da infusão, né? Como é que ela armazenou essa infusão? Mas será se ela está armazenando esse material vegetal antes da infusão de forma correta? Né? Porque aí a gente também pode ter uma contaminação em relação ao material vegetal que ela está utilizando, né? Eu compro na loja corretamente, a minha loja armazena de forma correta, mas quando eu chego em casa, eu não consigo armazenar da mesma forma, né? Eu acho que isso também é um ponto em que a gente deve pensar e deve relatar sobre, porque o armazenamento é muito importante para a gente manter a estabilidade do nosso material vegetal. Em relação à infusão, né? Vamos voltar lá. Como foi que será que ela preparou? Se eu preparar a infusão de uma forma errada, o que é que acontece? Eu ia levantar justamente esse ponto agora, porque às vezes nesses 2 meses foi o caso dela ver um resultado e pensar, como está funcionando, eu vou deixar a infusão por mais tempo, vou deixar passar 20, 30, 1 hora ali. E as pessoas não têm esse conhecimento do tempo correto, isso não é informado. Então, às vezes, até numa tentativa de manter o efeito ou de melhorar o efeito que a pessoa já estava percebendo, ela acaba mudando esse preparo e perde a eficácia. Isso mesmo, né? Então, como a Júlia disse, deixar lá uma hora, meia hora, 2 horas. Será que eu vou estar retirando de fato os meus metabólitos secundários necessários para realizar a atividade determinada, né? Então, eu posso estar fazendo justamente ao contrário. Eu posso estar danificando, né, os meus metabólitos secundários e aí eu não vou ter o meu efeito que eu queria, o meu efeito satisfatório que eu estava tendo antes. Concordo 100%. E aí, quem mais? Quem mais pode me dizer algo sobre? Eu Além, fiquei pensando no uso do liquidificador, né? Porque é mais uma etapa que ela vai utilizar para fazer uma infusão, sendo que talvez não fosse nem necessária, né? E isso, aí, esse liquidificador estava limpo? Como que ela usa esse liquidificador, né? Eu fiquei pensando, além de tudo que foi falar, também pensei nessa parte do uso do liquidificador. isso mesmo, né? Será que esse liquidificador ele tá bem higienizado para fazer essa infusão, né? Para fazer essa pulverização desse material vegetal, né? Será que ela compra todas essas folhas secas, pulveriza e guarda em algum lugar? Ou ela pega 1,5 gramas, pulveriza, faz a infusão e guarda a infusão, né? Porque ela pode retirar do plásticozinho lá que ela compra na loja, pulverizar tudo no liquidificador e colocar num, numa vasilhinha em casa. Será que está bem armazenado dentro da geladeira ainda mais esse material pulverizado? Então, sim, o liquidificador também pode ser um empecilho aí para que essa infusão, né, esse medicamento natural, ele não esteja mais realizando o que estava realizando há 2 meses atrás, né? Então, o uso do liquidificador também já é outro princípio em relação a esse caso clínico. É um caso clínico tão pequeno que a gente já vem falando de tanta coisa, né? Porque tem várias vertentes. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém quer falar algo que vocês que vocês pensaram e a gente não falou? Ana Maria, eu tenho uma dúvida. Qual é o tempo ideal que depois que a gente faz uma infusão para que a gente consuma ela, perdendo o mínimo das propriedades que ela tem? No Meia mínimo. hora, 15 minutos, 1 hora? Então, nesse caso que ela usa 1 litro, né? No caso de 1 litro, que seja pelo menos 24 horas dentro da geladeira, tá? Pelo menos 24 horas. Se eu preparo ali a minha xicrinha, que eu tome naquele momento, né? No máximo 1 hora depois. Mas no caso dela, que ela faz em 1 litro,
que seja pelo menos em 24 horas. Não, eu acho que é no máximo 24 No horas. máximo. Aliás, não é recomendado você até assim, é mais de 12 horas, né? Porque elas vão perdendo, os compostos vão degradando, né? Isso, E no isso é uma máximo. das coisas também, porque a gente não faz 1 litro, né? Você vai tomar. Acho que o modo de preparo, quem passou para ela está totalmente enganado, porque a dose está pequena, não usa pulverizar, né? Principalmente vai fazer infusão, porque você diminui muito a superfície de contato, começa a extrair coisas que não deveriam, né? E e também teria que ser 1 xícara 3 vezes ao dia. Se você faz 1 litro, você teria que passar para o outro dia e não pode passar para o outro dia, né? Isso. Então, é assim, é estourando 24 horas, né? Isso. Eu acho que na hora que eu falei no mínimo, né, pessoal? Mas era no máximo mesmo, Rosa. Concordo com você. É isso também, tem isso, né? Ela vai pulverizar, vai diminuir a superfície de contato, e aí ela pode aumentar o tempo de infusão lá, do tempo de preparo, né? Lá no fogão dela. Então, vou deixar aqui 1 hora. Porque, pessoal, eu já vi pessoas dizendo bem assim: ah, o bom do chá é quando ele tá bem verde, né? Eu gosto do chá quando tá bem verde. Será que é necessário que o chá esteja bem verde, né? Então tem que ver isso também, porque às vezes as pessoas vai a dito comum, né? Que vai passando de uma pessoa para outra, passando de uma pessoa para outra, e não é o certo. A Rosa falou assim: ah, quem disse a ela disse de forma errada. Será que alguém disse a ela? Será que algum profissional chegou até ela e disse: ó, dona Joana, a senhora tem que fazer isso e isso? Ah, acho que nesse caso aqui não, né? Eu acho que foi realmente de sentido popular e ela foi falando com Cicrano, falando com Beltrano. É, tem que amargar. O chá tem que amargar. Já ouvi isso também. Quanto mais verde, melhor, né? Então, quanto mais concentrado, melhor. Mas será que essa concentração é em relação ao volume e a quantidade de folha que eu coloquei ou é em relação ao tempo lá de preparo que eu deixei, né? Aqui tem outra. Também temos que levar em consideração a água. É filtrada? Sim, né? Até porque vocês falaram que ela pode ter o risco de gerar, de ter uma infecção aí por H. pylori. Então, se ela já utiliza água filtrada, não utiliza água filtrada, né? Isso pode continuar. Entretanto, né? Talvez se fosse uma decocção, que a gente ferve a água antes, podia ser que diminuísse a contaminação microbiológica dessa água. Mas é uma infusão, né? Então a gente junta a água com o material vegetal e coloca lá em ebulição. Então a água também pode influenciar aí nesse caso, certo? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma opinião? E aí, se vocês fossem farmacêuticos dessa senhora, o que é que vocês iam dizer a ela? Ia Chegou lá na farmácia. passar corretamente, né? A dose correta, pelo tempo, ia falar quanto tempo, né? Não pode ultrapassar 2 meses, né? E as medidas também não farmacológicas. Outra coisa também que a gente não falou aqui, que pode ser que aconteceu. Será que ela usou alguma coisa que pode ter interagido com a espinheira santa, né? Passou a usar alguma coisa que interagiu, né? Isso mesmo. Então, acho que o Alguma papel do interação. farmacêutico é importante. Sim, com certeza. Então, houve alguma interação farmacológica, né? Algum outro medicamento que ela utilizou que teve interação com a espinheira santa e aí diminuiu os efeitos dessa espinheira santa, né? Já que já vinha fazendo efeito, apesar de ter vários pontos aí que vocês citaram que poderiam ser melhorados, mas ela estava fazendo efeito há 2 meses, pelo menos, né? E aí, será que teve algum tipo né? Ai, esqueci a palavrinha agora. Me fugiu da mente. Mas de interação medicamentosa entre essa espinheira santa e outro medicamento, então poderíamos prescrever ou mudar a posologia errada, corrigir. Então, nesse caso, Vinícius José, o ideal seria corrigir os pontos que estão errados, né, que vocês citaram, e pelo risco, né, porque ela tem aí já pelo menos dois anos de dores epigástricas, então pelo risco, o tempo prolongado, encaminhar ela a um médico.
né, para ver se corre o risco ou não de ter aí uma infecção por H. pylori ou uma úlcera até mesmo, porque já tem 2 anos que ela tá aí nessa situação, né? Então, o ideal seria modificar, né, corrigir o que foi dito, o que vocês disseram, e depois encaminhar ela para um médico. Tayane quer falar? Eu só queria tirar uma dúvida, o tempo mesmo de tratamento é quanto? Em relação ao A uso do... espinha para o que ela está, Doris? Então, que não ultrapasse 2 meses, né? Que não ultrapasse 2 meses em relação ao uso do medicamento natural, no caso, que ela está utilizando. Mais alguma coisa, pessoal? Pode E falar. ela já está com 2 meses, no caso, E né? ela já está em 2 meses, no caso. Isso. Então, o ideal seria agora ir ao médico, né? Ir ao médico. Então, eu coloquei aqui algumas perguntinhas, né, que a gente poderia fazer esse paciente, né, que vocês já falaram, né? Então, aconteceu alguma coisa nesse período, né? Um aumento de estresse, alguma preocupação que pode prejudicar também, que pode, né, ter a sintomatologia ali nas dores estomacais, né? Mudanças no estilo de vida, que foi a primeira coisa que vocês falaram. O fornecedor mudou, a origem do material é a mesma, né? O método de preparo foi mantido, que aí vocês também falaram. Observou mudança na coloração do material? Então eu fui lá, comprei meu pacotinho de maitenos. Cheguei em casa, percebi que essa maitênus estava um pouco diferente da que eu compro normalmente, né? A coloração dela. Fiz o chá e o chá não ficou, já que ela toma há 2 meses, então o ideal é que ela saiba como é que esse chá fica. Fiz esse chá e ele ficou um pouco diferente, mais escuro, mais claro. Então aí também já é um motivo da gente da gente se preocupar, né? Observou mudança na textura do material? Quando eu peguei a plantinha lá para pulverizar, eu senti que ela estava diferente, né? Também a gente também pode colocar isso como um foco para perceber se algo está errado, né? Observa a mudança no aroma e sabor do material? Então, todas essas perguntas a gente poderia estar fazendo ao paciente para entender o que estava acontecendo, já que a história contada é muito pequena, né? Então, aqui a gente tem um caso clínico muito resumidozinho. Então, eu iria lá e ia tentar extrair o máximo de informações em relação a esse paciente, né? Existe alguma outra pergunta que vocês acham que deva ser colocada aqui para que a gente pergunte? Ou para vocês estar ok? Vocês estão satisfeitos? Acho que estão satisfeitos, né? Pelo silêncio. Então, podemos passar para o nosso segundo caso? E aí, pessoal, podemos? Podemos. Obrigada. Então, ai, nosso caso 2, né? É o paciente CJ masculino, 62 anos. Paciente relata dores articulares e foi orientado a utilizar o safrão da terra, né? Cúrcuma longa. 350 miligramas 2 vezes ao dia, que é equivalente a uma colher de chá de café cheia. O paciente relatou que teve resultados satisfatórios após 2 meses de tratamento, mas que tem acesso à planta fresca. O material está plantado na chácara da família e solicita orientação de como preparar o material que será colhido esta semana para que possa ser armazenado de maneira segura por todo o ano. Vou deixar um tempinho para que vocês leiam, que vocês anotem, entendam o que está acontecendo. E aí, pessoal, como é que vocês iam, como farmacêuticos, iam dar essas informações para esse paciente? Será que seria o caso de instruir o paciente a fazer uma tintura? Uma alcoolatura, na verdade, já que ele tem acesso à planta fresca?
Sim, nessa questão assim da preservação? sim, pode ser também. Mas a alcoolatura, ela utiliza álcool, né? Sim. E aí corre o risco, não sei se esse paciente ele pode estar fazendo uso do álcool. Teria que investigar. E se investigar antes a história clínica desse Uhum, paciente para ver se ele conseguiria fazer uso dessa alcoolatura, tá? entendi. E Mas caso outra ele coisa, possa, ver por que que ele quer tomar um ano seguido, né? A gente não tem fitoterápico, a maioria, você não pode ficar na mesma planta por muito tempo, então não tem essa segurança por tanto tempo. Mas para ele orientar para fazer, é tranquilo ele fazer o pó, porque muitas pessoas fazem, né? E é, pica o açafrão, colhe na época certa, né? E ensinar como ele colher, como ele proceder, né? Então, picar, secar e triturar, né? E armazenar num local longe da luz, né? Num frasco limpo, longe da luz, que não tenha muita interferência, né? Umidade, calor e a luz direta, né? Mas aí eu falaria sobre isso dele usar uma mesma planta seguidamente, né? isso. Então, além de, como a Júlia falou, né, além da gente saber o histórico desse paciente, né, por que que você quer fazer uso pelo ano inteiro, né? E a Rosa falou uma coisa muito importante, né, da colheita na hora certa. Por quê? E aí, quem pode me responder? Por que que eu tenho que fazer a colheita da minha planta, nesse caso, da cúrcuma longa, na hora certa? Por conta da concentração do princípio ativo, né? Outra coisa a observar também é a qualidade da água, né? A qualidade da terra onde está plantado, né? De repente orientar a pessoa que cuida da plantação na chácara, como é uma chácara de família, orientar os horários de colocar água, ter cuidado de manter o local limpo, se tem animais que vão fazer necessidades lá perto, se é perto de esgoto, enfim, todas essas observações do cultivo, né? Isso mesmo, né? Então, a gente sabe que a cúrcuma plantada aqui em Sergipe, né, onde eu estou, não é a mesma cúrcuma plantada lá em Goiás, por exemplo, ou em São Paulo, ou até mesmo aqui pertinho na Bahia, né? Justamente por causa do que Luísa falou, o solo, o clima. É época de chuva, não é? É época de sol, é verão, é inverno, é outono. Isso tudo, quando a gente fala de produto natural, né? Quando a gente entra no campo da fitoterapia, é muito importante. Porque aí vai, a depender desse meio ambiente em que minha planta ela está colocada, eu vou ter a quantidade de metabólitos secundários, né? Eu vou ter a concentração maior ou menor de metabólitos secundários. Porque são eles que vão realizar a atividade biológica, né? Nesse caso, no caso do paciente CJ, que são dores articulares. Então, são esses metabólitos secundários que vão realizar aí a atividade biológica. Justamente por causa disso, porque eu preciso de uma concentração eficaz para que eles consigam, né, diminuir essas dores que o paciente sente. Mais alguma coisa, pessoal, em relação a esse caso clínico? Luísa falou sobre o uso de animais, né? Se os animais estão presentes ou não. Caso eu tenha presença de animais, né? O que é que eu faço? Eu faço o plantio, supondo que o plantio foi feito na data certa, a colheita foi feita de forma correta. E aí, lá na minha chácara, eu tenho 5 cachorros, e eles ficam soltos. O que é que eu faço com essa cúrcuma quando eu fizer a colheita? E aí, quem pode me responder? Nada? E guardar longe, né, dos animais, né, fora do alcance. E, antes de tudo, higienizar, né?
para higienizar. higienizar Higienizar de qualquer maneira, de né? qualquer Com ou sem maneira. animal. Mas se eu tenho um animal, né, a tendência é higienizar melhor ainda, né? De qualquer forma, eu vou ter que higienizar. Mas se eu tenho lá vaca, se a minha fazenda, se a minha chácara ela é grande, que suporta aí a agropecuária, eu vou ter que higienizar melhor ainda, né? Porque eu posso ter acesso a fungos, a bactérias, e aí quando eu faço essa colheita, que eu armazeno, que eu faço o meu produto natural, pode ser que ele venha assim, com fungos e com bactérias. Pode Eu falar. acho até que se tem animal, o que tem que fazer é cercar o local da plantação, porque se tiver, acho que nem higienizando já não fica legal, né? Dependendo. Então, por isso que não pode plantar nem perto de fossas, né? Porque aí é uma contaminação que é muito difícil tirar, né? Então, melhor mesmo é fazer um cercadinho e proteger. Isso mesmo. Então eu faço de tudo para afastar, né? Eu afasto de qualquer forma. Eu vejo o meu solo, se o solo afastado ele é ideal para fazer o plantio, eu vou lá e coloco o mais longe possível, justamente por causa dessa contaminação, né? E aí vocês como farmacêuticos, como é que vocês iriam instruir esse paciente, né? Além do fato de querer saber se por que que ele está fazendo isso para o ano todo, se for indicação médica, ele fazer uso desse produto natural durante o ano. E aí, o que é que a gente poderia falar? Supondo que ele Eu queira acho, usar o pó, né? Lá o pozinho da cúrcuma. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer a ele? eu acho que de tudo que a gente falou, assim, tudo que foi levantado, né? Caberia orientar ele que a procedência, embora ele tenha e ele queira aproveitar aquilo que ele sabe que tem na propriedade dele, tu ter um fitoterápico com uma origem, que ele foi realmente plantado num solo adequado, cultivado para ser uma medicação, né? É importante, né? E como o período de uso não vai ser longo, até isso a gente pode ressaltar, olha, não é uma coisa que vai ficar usando durante um ano, né? Então, você vai fazer uso durante 2 meses, não tem necessidade de fazer uma produção em série. E pelo relato aqui no caso clínico, é algo que ele descobriu que tem nessa propriedade e não que foi plantado para esse fim, né? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o fito que ele tem esse objetivo, né? E outra coisa é o fito que, enfim, a gente tem diversos aí, né? Fitoterápicos espalhados. Então, eu acho que talvez conduzir uma conversa com ele nesse sentido. Sim. Então, a Ana Paula acha melhor ele continuar lá com o fitoterápico comprado na farmácia de manipulação, por exemplo, justamente porque o destino dele é esse, né? Então, como a Ana Paula falou, aparentemente ele descobriu que lá na chácara da família dele tinha lá um plantio de cúrcuma. Então, ele queria fazer uso. Mas será se para ele era necessário fazer uso dessa cúrcuma plantada? Né? Será se ele não poderia continuar lá com o fitoterápico da farmácia de manipulação? Mas por que continuar com o fitoterápico da farmácia de manipulação? Qual é a diferença dos dois? Né? Porque a dose que ele estava tomando, né, de 300 miligramas 2 vezes ao dia, é equivalente a uma colher de chá cheia, de café cheia, desculpa. E ele poderia pegar lá a cúrcuma dele, fazer todo esse processo, pegar uma colher de café, encher e fazer uso do produto. O que é que vocês acham? Qual a diferença dos dois, né? Pelo que eu entendi, não era assim uma receita, por exemplo, 300, quando fala equivalente a uma colher de café cheia, o que dá a entender que realmente é o pó. Então, ele, né, o fitoquímico, às vezes, um extrato padronizado, né? Então, se é o pó, eu acredito que sim. A etnofarmacologia, então, utiliza muito. Então, pessoas de farmácias vivas, né, de comunidades, né? Então, se ele foi nesse sentido, que até que fala que é uma colher de café cheia, se foi prescrito nesse sentido, né, do pó mesmo, eu acho
válido ele usar o dele, até porque se ele compra em alguma, ou mesmo em supermercado, em ervanaria, esse tipo de coisa, é uma das plantas que tem mais falsificações, né? Agora, se ele precisa, né, de um extrato padronizado e tudo, né? Se foi um médico, aí sim, vai no extrato padronizado, já sabe que a cápsula tem a mesma quantidade, né? Agora, se é um uso popular mesmo, né, eu acho que ele poderia sim usar o dele. Sim, sim. No extrato padronizado lá, supondo que foi o médico que passou, que estava no extrato padronizadozinho, ele estava fazendo uso da farmácia de manipulação, né? O que que o extrato padronizado tem que essa planta, esse produto natural que ele vai fazer não tem? Marcador. É exatamente isso, um padrão que nessas 350 miligramas vão ter exatamente tantos por cento de curcumina, né? Então, isso ele não vai ter. Isso mesmo. Mas a gente sabe também que não é só os curcuminoides é que tem o efeito, é uma sinergia. Então, por Sim. isso que depende do uso. Se é um uso popular, etnofarmacológico, você aproveita a planta como um todo, né? Todos, não só os curcuminoides. Agora, num caso de, né, assim, até como o Motori que vem, que é um produto já pronto, ou de prescrição, aí sim, aí é porque o médico aí realmente é um acompanhamento, ou médico, ou até mesmo do farmacêutico, mas você quer ter a certeza, né, que ele vai estar ingerindo um padrão, né, uma dose com um padrão do composto ativo. Isso mesmo. Então, lá na minha cápsula, eu sei que vai ter X% dos metabólitos, eu vou ter a quantidade certinha ali dos 300 miligramas, dos 350 miligramas, né? E uma coisa que, além do que as meninas falaram, a Heloísa também trouxe aqui no chat, que é o controle de qualidade, né? Eu vou saber que aquele meu produto, ele passou por um controle de qualidade, né? Que eu não tenho lá na minha plantação, lá na chácara. A gente vem falando de higienização, a gente vem falando de contaminação. Então, isso tudo é identificado lá no controle de qualidade, que aqui, nesse caso, se o paciente ele for fazer uso lá com o material plantado na chácara da família, ele não vai ter, né? Não tem como ele ter acesso a esse controle de qualidade. Entretanto, né, como Rosa já vem falando, a gente já tocou no caso clínico passado, será que depende de onde ele compra? Né? Será que se ele toma lá na farmácia de manipulação, tem controle de qualidade? Mas será se ele compra lá, sei lá, na feirinha perto da casa dele? Será se vai ter controle de qualidade? Será se vai ser realmente a cúrcuma? Então a gente traz o que a gente falou no caso clínico passado, né? Dessa falsificação. Pode ser que também seja falsificado, né? É agora uma experiência mais da minha, assim, mais profissional mesmo. Eu tenho uma irmã e ela é fisioterapeuta e ela tem vários pacientes com idosos com dor crônica. Daí eles acharam uma pessoa na internet que vende um medicamento chamado de produto natural, né? Foi se espalhando de um paciente para o outro para o outro e aí todos eles estão fazendo uso. Aparentemente está tendo resultado para dor. Eles estão parando, tá diminuindo a dor. Mas ninguém sabe o que é que tem nesse medicamento. O medicamento vem sem rótulo, o medicamento não tem os componentes. Eles tomam, não foi nenhum médico que passou, então eles tomam na posologia que eles acham que é certo, né? Na maioria das vezes eles estão tomando uma vez ao dia, porque, além de tudo, é um medicamento caro, né? Então eles estão tentando economizar aí, tomando uma vez ao dia, mas ninguém sabe o que é que esse medicamento tem até hoje. Isso é um problema que acontece muito. Então, na época que eu tinha farmácia, eu pegava muito. Às vezes, alguns têm rótulos que tem umas 20 plantas, mas você abre a cápsula, ela é branquinha, não tem cor de planta nenhuma. E às vezes a Anvisa vai atrás de um, pega, aí a pessoa fecha.
E são produtos variados que encontram, mas geralmente são associações de corticoide com anti-inflamatório não esteroidal e mais de um, e é uma bomba. E a pessoa toma e melhora mesmo, porque se você colocar esse tanto de coisa, melhora, vai te detonar, Vai né? mesmo. Mas, Mas aí a gente volta a falar. infelizmente. A maioria dos pacientes são o quê? Idosos, né? E aí eu perguntei a ela. Pode falar, Rosa. Muito leigo, acredita naquilo, né? Acredita. E geralmente quem vende também é só coitado também que está fazendo o papel dele, que acredita que está vendendo uma coisa boa, porque na verdade o vilão é quem contratou ele para vender, Para vender. né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, ó, seria o caso desse paciente, CJ. Ele tem 62 anos e apresenta dores articulares. Então, aquele paciente, ele só quer parar de sentir dor. Então, se ele é um paciente que vem de anos e anos sentindo aquela mesma dor todos os dias, ele quer parar de sentir dor, independente do que você faça. Só que também, pela idade, é um paciente que faz uso de quê? De polifarmácia. Será que dentro dessa cápsula, que eu não sei o que é que eu tenho, eu não posso, não pode haver uma interação medicamentosa? Será que não está diminuindo o efeito de outro medicamento que ele está tomando, né? Então é muito comum isso acontecer. Mas na cabeça deles, eles juram que é produto natural. E aí eles juram que não tem problema nenhum porque vem da natureza, né? Mas aí eu até perguntei a ela, ué, ninguém teve a curiosidade de abrir a cápsula, de ver o que é que tem dentro? Aí ela disse que não, que nenhum deles tem essa curiosidade, justamente porque eles querem acreditar que aquilo ali está fazendo efeito, né? Justamente porque está passando as dores, então está fazendo efeito. Então, antes de tudo, a gente tem que saber se esse paciente ele não é leigo, né? Ele entende do que está acontecendo ali, justamente para não cair numa cilada dessas. É, uma dúvida: o tratamento com cúrcuma pode ultrapassar os 2 meses e o paciente pode continuar usando apenas como condimento na alimentação? Então, em relação à alimentação, é o que a gente já vem falando, né? Ele é um condimento. Então, pode ser que ele não tenha a mesma atividade que um medicamento, como as meninas falaram, isolado, né? Porque aí você estaria tomando as 350 miligramas 2 vezes ao dia de forma isolada. Em relação a ultrapassar os 2 meses, o ideal é que nenhum medicamento, nenhum produto natural ultrapasse o uso de 2 meses, né? Se ele, aí foi o que a gente volta lá para o começo do caso clínico. Por que que ele quer tomar em um ano? Né? Será que foi uma prescrição de algum médico? Ah, você tem que fazer uso desse durante esse um ano, né? Então, o ideal é que não tenha essa intercambiabilidade, né, de sair do medicamento para o condimento, mas que a gente entenda por que que esse paciente ele quer passar ali um ano tomando aquele medicamento. Será que não foi Joãozinho, amigo dele, que disse que tem um ano que está tomando e está funcionando? Ou se a mulher dele disse que é bom que viu na internet que era bom, e aí que o bom mesmo é o plantado na chácara, porque é 100% natural, e aí ele quer tomar aí durante esse um ano esse produto natural. Então, o ideal é investigar. Mas que no caso de como medicamento, ele é um medicamento mais isolado, tá? É porque, como fitoterápico também, assim, um fitoterápico é muito diferente de um medicamento químico, que ele tem uma estrutura só, é um composto só, e aí é muito fácil você fazer o testes, né, de por quanto tempo a pessoa pode usar e tudo. Um fitoterápico são várias substâncias juntas interagindo, né? Como condimento, não, porque a quantidade é pequena, isso também já tem a tradicionalidade, você vê que pessoas usam na Índia, né, todos os dias, né, e não tem problema. Mas é por isso que fala assim, é uma regra que pode fugir. Muitas vezes a dor dele é tanta que é melhor ele ter o risco. E tá tolerando bem, tudo bem, pode usar mais tempo, mas aí sempre com acompanhamento do profissional de saúde, porque aí você vai ver outros parâmetros que poderia ter toxicidade, né? Então, muitas plantas têm hepatotoxicidade porque tem vários compostos.
E aí a falta de testes. Então, por isso que planta nenhuma você indica para gestante. Por quê? Por falta de teste, né? Então, aliás, planta nenhuma não, mas muitas, né? A maioria não é recomendado, a não ser, né, com o caso, com acompanhamento profissional. É pela dificuldade de fazer testes, porque são vários, né, muitos compostos químicos e, né, a ciência não consegue estabelecer uma segurança mesmo, né? Isso. É como o pessoal fala, né? Dentro de um produto natural existe um mundo, né? Eu tenho um mundo de compostos químicos ali. Então, vai ser muito mais difícil de eu fazer um teste de toxicidade, por exemplo, do que de um medicamento sintético, que eu tenho apenas uma ou duas substâncias no máximo, né? Então, é muito mais complicado nesse caso, certo? Vocês têm mais algum ponto para falar, para considerar, dizer, ó, não concordo, eu concordo? E aí? Eu ia só falar que, como levantaram essa questão do uso como condimento, às vezes era o caso de sugerir ao paciente que ele justamente utilizasse essa cúrcuma que ele tem na chácara da família para não haver o desperdício como condimento, né? Se for o caso dele estar usando realmente como fitoterápico, com acompanhamento, porque aí ele vai precisar de uma coisa certa, mas para não haver o desperdício do que ele já tem, ele usa como condimento, faz essa complementação Sim, que aí não vai ser jogado fora. já que ele quer tanto, né, fazer jus Já que ele quer usar, o vai ser uma material. oportunidade de usar Sim, sem sim, influenciar tanto o tratamento que ele já tem em andamento. sim, sim. Válido, né? Já que ele quer tanto fazer jus ao que tem lá na chácara da família dele, né? Que ele não jogue fora, mas que dê outro destino, né? Que seja um destino que exista essa possibilidade, né? De ser menos nocivo, né? Até porque a quantidade que eu vou utilizar é muito pequena, né? Válido, muito válido. Então, né, em relação às perguntas para esse paciente, né? Qual a origem da espécie cultivada, né? Ah, tem isso também, qual a cor da flor da espécie, né? Porque dependendo da cor da flor da espécie, que a gente não tocou nesse assunto, eu tenho outra espécie de cúrcuma, né? Então eu tenho que saber qual é a cúrcuma que ele está falando, né? Já que foi ele que plantou, é, qual é a cúrcuma que foi plantada, né? Isso também influencia. A gente volta lá para o caso clínico 1, né? Que dependendo da espécie, eu vou ter outro tipo de atividade biológica, né? E por que que ele vai colher apenas esse momento? Se ele quer usar bastante, por que que ele não faz várias colheitas? Né? Se for o caso, se for possível, né? E aí, quais os cuidados são essenciais, né? Para eu expor a ele quais os cuidados são essenciais, a gente, como farmacêutico, pode fazer isso. Falar sobre a higienização, o armazenamento, a colheita, o momento de realizar essa colheita, especificar por que a colheita tem que ser feita nesse momento, né? É dizer que a concentração desses metabólitos secundários, elas são influenciadas pelo plantio, pelo solo, pelo meio ambiente que está ali. E aí, voltamos para aqui. Não seria melhor utilizar o extrato seco altamente purificado, que foi o que a gente vem falando, né? Essa cápsula já pronta, né? O extrato seco comprado, por que que a gente não pode fazer isso? Né? Que aí foi o que a gente já debateu anteriormente, né? Que aí eu vou ter uma padronização, né? Uma maior padronização. Não é 100%, porque os produtos naturais, né? Eles têm essa variedade, porque são vários tipos de substâncias ali dentro. Mas por que que eu não posso padronizar um pouquinho mais para que ele tenha, assim, um efeito, um tratamento mais eficaz, né? Para Mas vocês. aí a gente entra também naquela caso, né? Assim, nem só o tratamento, esse extrato seco purificado é o melhor. Então, né, nós somos farmacêuticos também que temos que olhar pelo SUS, as farmácias vivas, né? O conhecimento popular, né? A fitoterapia tradicional. Então, assim, nem todo caso se aplica nisso, né? Sim, Tem também o uso, né, dele, a etnofarmacologia também, né, a etnobotânica. sim, com certeza, né? Será que esse paciente ele não está fazendo essa troca porque ele não, para ele é mais custo-benefício
ficar com o que é plantado na chácara, justamente porque ele não tem acesso a esse extrato seco altamente purificado, né? A gente também tem que pensar nisso, né? A Rosa levantou uma questão. Será que tem no SUS? Será que eu posso prescrever para o meu paciente pensando nesse caso, né? Será que ele pode comprar? A gente tem que pensar nisso tudo, né? Então, é todo um contexto. Então, eu volto a dizer que o caso clínico muito pequenininho, muito resumido, mas que a gente vai tirando vários e vários tópicos em relação a ele. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat para ver. Eu não entendi essa de colher apenas esse momento, porque quando você faz a plantação, aí depois você tem que colher quando for a época de colheita mesmo. Aí às vezes não dá para ficar colhendo um aqui, outro ali, né? Sim, sim, mas é porque ele fala que quer fazer por todo o ano, né? Será que essa é a quantidade que ele plantou daria para fazer por todo, tipo assim, ele armazenar por todo o ano, né? Será que ele fazendo a colheita agora, vamos supor que ele faça a colheita agora em setembro. Será que lá para janeiro ele não poderia plantar novamente, né? Tentar entender qual o processo da Tem a cúrcuma para época fazer do esse. plantio e a época da colheita, né? Sim, Da cúrcuma. E geralmente quem usa até para tempero faz assim, né? Planta aquilo, depois colhe tudo e processa para guardar, né? sim. Sim, mas nesse caso o que a gente está falando é só para, vamos supor que seja só para ele fazer esse uso, né? E aí ele teria essa colheita e aí poderia ser que, não sei, mais para frente ele poderia plantar novamente, apesar do tempo, né, de cada um que a Tem gente sabe que tempo, é né? específico, né? Mas realmente, em relação, por que que ele vai, vamos supor que ele queira colher hoje, né? Tentar mostrar a ele que talvez hoje não seja o momento da colheita, que seja em outubro, que seja em novembro, depende de cada planta, né? Vocês estão satisfeitos? Querem falar mais alguma coisa? Podemos passar por outro caso? Como é que vocês estão? Ana Maria, eu só gostaria de, caso ele insistisse, né, em fazer né, a preparação com a cúrcuma dele, a melhor forma de fazer a secagem desse rizoma Sim. é picado, é tirar casca. Você sabe como que é esse procedimento? Então, aí a gente teria que saber se ele já queria guardar esse rizoma picado ou se ele ia transformar esse rizoma em pó aos poucos, né? Porque também vai modificando. Supondo que ele queira pegar toda a colheita, né? Que a colheita dele é pouca, e queira transformar tudo em pó. Aí o armazenamento já é diferente. Tem estudos que mostram que se a gente consegue cultivar nessa cúrcuma embalando esse rizoma. A gente consegue embalar esse rizoma de uma forma e colocar na geladeira e ela consegue ficar por um tempo, mas aí também por um tempo, né? Em pó vai diminuir menos ainda por causa da superfície de contato, né? Então, talvez ele não consiga colher para usar para o ano todo, justamente por causa do tipo de armazenamento, né? Então, teria que ver antes qual é o tipo de armazenamento que ele quer ter. Se ele quer, vou fazer para um mês, depois eu pego o rizoma e faço para 2 meses, né? E sempre armazenar de forma correta. Mas aí ele pode sim, ele pode diminuir a superfície de contato e depois transformar esse rizoma em pó para ficar mais fácil o uso, né? Já que ele vai colocar na colher, já que ele quer tomar a mesma dose do que ele tomava antes, certo? Ele pode também secar no ambiente, né? Corta fininho, sem ter Sim. um sobrepor ao outro, né? Aí livre de inseto, de coisa, do sol direto forte, né? Cultiva, seca ao ar livre, assim. No forno até daria, mas aí tem que ter uma temperatura controlada, tinha que ser um Isso. forno, né, que vai assim, você controla ele só até 40 graus, né? Se tiver esse tipo de coisa, dá para fazer também, mas ele pode secar no ambiente. Sim, sim. Bem fininho. No ambiente, a gente consegue ir de 2 a 3 milímetros, né? Como Rosa falou, sem se Sim. sobrepor um com o outro para também não criar fungo. Só que esse método de secagem no ambiente, a gente consegue obter o produto de 1 semana a 10 dias, dependendo de como tá a temperatura do ambiente, né?
é um pouquinho mais demorado. Ele vai obter de forma mais demorada, né? Então, podemos seguir, né, pessoal? A higienização é só com água? Como eu não ouvi. A higienização vai ser só com água, no caso, depois que ele coletou. Sim, depois que ele coletou, creio que seja só com água, justamente para não ter nenhum tipo de interferência, certo? Uma É escova, né? Passa a escova para tirar resíduo da terra, né? Porque ele isso. fica na terra e Mas eu acho que pelo que Tayane falou, se E ele se poderia usar for algum tipo de alguma coisa reagente, né? assim, né, de contaminação, até uma lavagem com hipoclorito e depois enxágua bastante, né? Sim. E que se tiver algum rizoma que esteja bastante contaminado, que, né, nem faça uso, né? Jogue Não fora. use, é. Jogue fora, certo? Mas o ideal é que seja só com água e, no máximo, fazer a lavagem que a gente faz com os nossos alimentos que a gente compra na feira, por exemplo, né? Uma colher de hipoclorito para 1 litro de água, no máximo. E esfregar, né? Que a gente tá falando também de um rizoma, é algo bastante grosseiro, né? Não é que nem a planta, que se a gente esfregar, ela pode se desfazer, certo? Algo mais, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? No chat não tem nada. Posso dar continuidade, né? Então, vamos para o nosso último caso clínico, né? Paciente TC, feminino, 51 anos, procura o serviço de saúde com sinais de dermatite que apareceram na sequência ao uso de gel de babosa, de preparação caseira. Paciente relata ter tido o antebraço queimado em um acidente doméstico, preparou o gel caseiro de babosa, né, aloe vera, e relata que utilizou 3 vezes ao dia, né? E aí, como podemos proceder? Não preparou adequadamente. Se preparou adequadamente. Deveria ter usado apenas o gel translúcido e deve ter processado e vir a parte amarelada da babosa. Da babosa, que é a Aloína. aloína, né? Então, para a gente fazer uso dessa babosa, essa aloína ela tem que ser totalmente retirada, né? Eu acho que esse é o principal foco desse caso clínico, né? Eu preciso retirar completamente essa aloína, para que ela não cause nenhum tipo de problemas na pele, né? Que ela pode ser irritante, né? Ela pode ser tóxica se não for removida de forma correta. O que mais que a gente pode perguntar a essa paciente? E aí, quem pode me dizer? Deixa eu botar aqui só meu carregador para carregar. Ou meu computador para carregar. E aí, pessoal? Vamos supor que ela tenha tirado a aloína, né? Tirei a aloína completamente, fiz o gel certinho, tô usando. E aí, onde é que ela guardou Ah, esse gel? ela teve essa queimadura, foi outra coisa, Outra né? coisa, isso. Vamos supor que ela Ah, estava tá. cozinhando, né? Tava lá cozinhando e se queimou. E Aham. aí, ela preparou esse gel de babosa, de forma E caseira. outra coisa, né, que o que os médicos recomendam é não usar nada, só lavar, nem babosa. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, só lavar, né? Em caso de queimadura, só lavar. Antigamente, o pessoal colocava manteiga, né? Já vi gente colocando manteiga. Mas não pode, eu só lavo. Né, Pasta de dente, né? Tem muita crendice aí. E aí o que que pode é facilitar a ter uma infecção, né? Isso. E no caso dela, em cima da queimadura, né, ainda teve uma dermatite. Então, ela piorou a situação, né? O que era para tratar só uma queimadura, ela vai ter que tratar a queimadura e também a dermatite, né? Mas em relação ao produto, o que é que a gente pode falar em relação ao produto? Não sabe onde que ela armazenou, como foi armazenado, se tem algum tipo de contaminação ali dentro.
Isso mesmo, né? micro-organismo. Isso mesmo. Como Quanto foi? tempo ela ficou com o que ela fez, né? Porque aí não tem conservante, é uma preparação extemporânea, né? Isso mesmo, né? Até a forma como a gente passa na queimadura, né? Se ela pegou com a mão tava suja, e aí ela pegou com a mão suja no gel, fechou o gel, botou lá dentro do quarto, dentro do guarda-roupa, bem quente. O quarto dela é do lado do sol, né? Isso tudo eu mexo na estabilidade desse gel. Pior que ele é um gel caseiro sem conservantes, como a Rosa falou, né? Então, o método de armazenamento, ele também vai influenciar aí na minha preparação. Quem mais? Além de contaminação, armazenamento, da aloína, que é super importante. O fato dela ter utilizado também um produto pós-queimadura, que não é o ideal. Eu tenho uma experiência, né? Que quando fazia uso de florais, né? Que não é um produto natural, mas é, daí meu floral fungou. E eu fiquei, mas eu guardei tão bem guardado, né? Guardei na geladeira e tal. Depois eu fui pensar assim, né, no que tinha acontecido, e o floral ele vem com conta-gotas, a gente coloca o conta-gotas direto na boca. E aí, será que esse meu conta-gotas não topou em algum local na minha boca? E depois eu voltei pro frasco e fungou o meu frasco, né? Pode acontecer. Então, nosso corpo ele é, né, cheio de bactérias. Então, se eu pego minha mão suja, boto no gel e boto o gel sujo, a mão suja, né, com o gel, na minha queimadura, ali eu vou proliferar diversos tipos de micro-organismos, o que vai perder a capacidade do gel de ter alguma atividade biológica, né? Então, até a gente mesmo consegue acaba fazendo esse tipo de coisa justamente por falta de atenção. E se for uma pessoa leiga, pior ainda, né? Se a gente que sabe faz por falta de atenção, imagine quem não sabe, né? Então, sempre falar isso, né? Relatar a forma de uso, né? Antes de tudo, falar sobre a forma de uso, de como está utilizando e como está fazendo uso, a administração desse produto, né? Quem mais? Quem mais que a gente pode falar sobre isso? Será se ela não tinha já alergia à babosa e ela não sabia? Né? A pele já estava sensível. Vamos supor que, né, se ela tinha alergia à babosa e nunca nem soube, né? Já passou numa pele sensível e aí já piorou a situação, levando a uma dermatite, né? Porque a gente pode ter alergia a qualquer tipo de coisa, mas as pessoas acham que como é produto natural, a chance de ter alergia é muito menor, né, do que um produto de fato sintético. Então isso também pode influenciar. Vocês, como farmacêuticos, o que que vocês diriam, né, se esse paciente chegasse lá na farmácia? Quais seriam as recomendações passadas? Suspender o uso. Suspender o uso, né? Eu acho que o principal de tudo é isso, né? Para agora, pelo amor de Deus. Tem que parar, porque não dá para ter continuidade. E depois? E aí, depois de suspender o uso, o que é que a gente pode Tratar a queimadura e ver Ao a causa da atendimento. dermatite, né? Acho que é procurar um serviço de saúde, né? procurar um serviço de saúde, procurar um médico para que haja ali uma prescrição correta, porque dependendo do grau da dermatite, ela vai ter que usar até um antibiótico, né? Dependendo desse grau do que aconteceu ali, ela pode usar um antibiótico. Outra coisa também que a gente não falou, será que esse gel de babosa não teve alguma interferência com algum outro produto que ela usou na pele? Porque se ela preparou um gel de babosa em casa, ela pode ter usado qualquer tipo de coisa nessa queimadura, não é não? Então, até uma pomadazinha lá que tinha guardada para assadura, ela pode ter passado nessa queimadura, não lavou direito essa queimadura, né? Não higienizou de forma correta e depois passou o gel de babosa. E aí, será que pode não ter existido ali uma interação medicamentosa entre esses dois produtos, né?
E aí, o que é que vocês acham? Então, eu acho que é muito importante a gente, antes de tudo, saber se essa paciente ela utilizou outro produto de forma paralela, né? Então, até mesmo um hidratante, algo do tipo. Porque como as pessoas passavam até manteiga na queimadura, imagine passar um hidratante, né? E aí a gente volta para o aconselhamento farmacêutico, que é justamente esse. Eu interrompo o uso, vejo como está o sinal dessa dermatite e peço para o meu paciente ir em busca de um médico, de um sistema de saúde, de algo que possa lhe dar mais segurança naquele tratamento. Porque se ela teve uma queimadura e ela preparou esse gel de babosa, é porque ela acredita nele, né? Essa paciente acredita nesse gel, ela acha que vai ter efeito. E para ela, aquela dermatite ali foi muito, como é que eu posso dizer? Deve ter sido muito surpresa, né? Porque ela já deve fazer uso desse gel para várias outras coisas, né? Então eu vou, peço para suspender o uso e depois peço para essa paciente ir em busca de um auxílio médico para que o tratamento seja feito de forma coerente. O que mais que vocês podem falar sobre esse caso? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma sugestão? E aí, pessoal, nada? Para vocês, vocês estão satisfeitos? Vou levar o silêncio como satisfação, tá? Então, nós temos aqui algumas perguntas, né, para essa paciente. Qual a origem do material? Né, se for em caso, tem uma foto desse material, né, tem a foto dessa babosa, como é que ela foi preparada, né? E prestar atenção, sempre perguntar se ela retirou aquela primeira camada amarelada da babosa, que é a aloína, que é super tóxico, né? Então precisa ser retirado. Já pensou, ela faz esse gel com essa camada e fica ali e coloca na parte sensível, vai causar um estrago gigantesco, né? É, alguma dúvida? Questionamentos, pontuações? E aí, vocês, com a experiência de vocês, alguma curiosidade da experiência profissional de vocês? Vocês tinham lembrado em relação a esses casos clínicos? Sempre bem-vindo, né? Porque, como eu disse lá no começo da nossa tutoria, aqui o conhecimento ele está sendo construído e por isso que a discussão é válida. Ah, que bom, Vinícius, que você gostou dos casos. Fico contente. E aí, alguma experiência profissional? Já chegou alguém para mim, eu trabalho no posto de saúde, pior, a queimadura muito maior e a pessoa passando, sei lá, samba caetá. Samba caetá é uma planta daqui de Sergipe, ela é muito utilizada para queimaduras e feridas na pele, né? E o pessoal usa de forma indiscriminada. Indiscriminada. Não faz higienização, coloca logo na pele, né? Porque o ideal é parar aquela queimadura, fazer a cicatrização de forma correta. Só que a gente tem que entender que a falta de higienização, a falta de preparo, a falta de armazenamento correto só vai piorar a situação, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que, como farmacêutico, instruir esse paciente, né? Dizer que às vezes não é assim que faz, que depende do grau daquela ferida. O ideal é ir para o médico, né? Porque nem sempre a gente pode acreditar que o produto natural, por ser natural, ele não vai trazer malefícios, né? Muito pelo contrário. Como a gente falou aqui, o produto natural é o mundo, né? Então, dentro do açafrão, eu tenho vários tipos de compostos químicos. Por isso que é tão difícil ter estudos sobre produtos naturais. Então, por isso que eu tenho que ter o maior cuidado possível também na hora de prescrever ou até mesmo na hora de utilizar, né? E aí, pessoal, quero ouvir de vocês agora. Gostei muito da participação de todos, queria que a maioria tivesse participado também, né? Mas é assim mesmo, vocês estão tímidos no primeiro encontro. No próximo, nós teremos mais participações. E aí, algo a acrescentar?
Ai, eu queria só comentar, eu vi alguns errinhos na apostila, no material, né? E aí eu até conheço uma tutora e passei para ela, por exemplo, do licopeno, né? Que o licopeno fala lá que tem atividade provitamina A e não tem, né? O beta-caroteno. A estrutura química de umas isoflavona, das flavonoides, né? Uma delas tá, da isoflavona tá certa, acho que alguma delas lá que não está correta. Aí umas É, coisas vou, assim. vou fazer uso do comentário de Rosa para já abrir para vocês. Caso vocês vejam algum erro na apostila, por favor, pode mandar lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou encaminhar pro nosso coordenador, tá? Então não fiquem tímidos, podem mandar, ó, achei um erro aqui, tá escrito errado, a estrutura está errada. Vocês mandam e eu encaminho para que esses erros eles não sejam repetidos, né? Então vocês podem mandar sem problemas, e assim como eu vou vendo, vocês mandando, eu vou encaminhando. Ah, Outra eu não coisa, lembro se eu entrei nesse grupo, no grupo de WhatsApp. eu É, mandei ele nos. está ativo? Tá, sim, eu mandei nos Ah, fóruns. Eu tá. vou Eu vou mandar olhar aqui. então. Vou mandar aqui no nosso chat também, tá? Tá. O que é que eu ia falar? Ah, sim. Daqui a pouco eu mando, mas vou falar antes sobre a participação de vocês no fórum. Eu mandei algumas mensagens, né, de forma individual. Não sei, acho que as mensagens estão caindo na pasta de spam. Então, por favor, olhem sempre o spam de vocês, tá? Que lá vai ter algumas mensagens que eu vou mandando de acordo com os nossos encontros. E peço encarecidamente que vocês participem no fórum, olhem o fórum, né? A maioria das pessoas hoje teve problema para entrar justamente porque a gente colocou as mensagens, mas o pessoal não olhou. Então, sempre o dia antes, tá? Não consigo olhar durante a semana. Então, sempre o dia antes da nosso encontro, olhem o fórum, tirem as dúvidas, certo? Ai, professora, não sei entrar. Então, na terça-feira, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp e para que eu possa receber essa mensagem, falar com o pessoal, ou então até eu mesma mandar para vocês, mais de forma calma, né? Dizer, ó, entra por aqui que a gente vai conseguir o acesso, tá? Então, por favor, olhe o link lá do site, o fórum, as mensagens que a gente vai enviando, tá bom? E principalmente a caixa de spam, tá? Eu vou parar aqui de. Após essa tutoria, nós temos que fazer uma atividade, e a atividade é só para quem não participou. Isso, Luísa. A atividade é só para quem não participou ao vivo. Essa gravação dessa aula de hoje, ela vai estar lá no nosso link do site, né? Quem não veio para a aula hoje vai ter que fazer essa atividade como forma de participação na aula, tá? Vai ser. Porque vocês vão estar sendo avaliados, né? A participação de vocês aqui na sala vai estar sendo avaliada e vai contribuir também com a nota de vocês lá no final, tá? Então é preciso fazer essa atividade, senão não vai ter a pontuação da participação em sala, né? Então até vocês mandando mensagem no chat vai ser a participação de vocês, tá? Porque tem alguns que são mais tímidos do que outros. Isso é normal. Mas o ideal é que faltei, não vou conseguir ir porque vou trabalhar. Então, assisto a aula e faço a minha atividadezinha para que conte como participação. Certo? Então, volto a ressaltar que a participação vai contribuir com a nota de vocês também. Então, participem. Sempre antes da aula, eu vou disponibilizar os casos clínicos, né? Eu acho que eu disponibilizei esses casos sábado passado. Então, tem um tempo bom para vocês lerem, estudarem, anotarem alguma coisa, pesquisarem alguma curiosidade. Então, vai ser esse tempo que vocês vão levar para sempre estudar os casos clínicos que a gente vai debater aqui em sala, certo? Estou aberta a perguntas, tá? Eu vou parar de. Vou interromper aqui um compartilhamento, tá? Estou aberta às perguntas. Vou mandar o link do WhatsApp para que não tenha problemas, mas que vocês consigam falar comigo de forma mais dinâmica.
Vou mandar aqui no nosso chat. Deixei aqui disponível. Aí vocês podem estar entrando hoje, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar falando comigo também. Quero dizer que é sempre um prazer. Eu aprendo bastante com todos vocês, né? Porque sempre em sala de aula a gente sempre aprende, né? Mais do que ensina na maioria das vezes. E adorei o nosso encontro hoje, né? Espero que mais pessoas participem, né? Porque na minha turma lá no portal eu tenho 40 alunos. Aqui só apareceram hoje, tirando a minha participação, né? 14. Então, assim, não foi nem a metade, né? Oi, Tayane. Só uma dúvida rapidinho. Aqui está falando assim, leitura e exercício das aulas 1, 2 e 3. Esse exercício é o que está mesmo junto com a aula, né? Ou é algum exercício separado? Isso. Não, é o exercício da aula. Isso. Ah, esse Isso. Você vai ler a aula 1, 2 e 3, vai fazer o exercício e vai vir para a tutoria para a gente discutir os casos clínicos. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a exercício, a prova? Lembre que vocês têm a prova, a avaliação final, tá? Que vai ser no dia, deixa eu falar aqui o dia novamente. Vai ser no dia, do dia 26 ao dia 29/10, né? Para quem chegou atrasado, tá? Caso vocês não consigam essa nota, né, 70%, nota 7, vocês têm direito a uma recuperação, que vai acontecer dia 30/10, tá? Para quem chegou atrasado também, nossas tutorias vão acontecer a primeira hoje, a segunda dia 2/10 e a terceira dia 16/10, sempre às quartas-feiras, às 8 horas, então sejam pontuais para não perder nada da aula, certo? E para que a gente consiga ter tempo para discutir todos os casos, né? Porque se só um chegar, eu vou ter que ficar esperando 10, 20 minutos por vocês, certo? E aí volto a dizer que quem faltar tem que fazer a atividade. Assiste a aula e coloca a atividade lá no sistema para que a gente avalie vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, questões, sugestões? Ai, não gostei, quero que faça dessa forma. Fico mais satisfeito assim. E aí, ó, não pode ser tímido, viu? Porque vocês estão sendo avaliados. Então, sem timidez. E aí, pessoal, estou aberta para ouvi-los agora. Nesse restinho de tempo, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. O intuito é ser assim mesmo, Luiz, assim, bem leve, bem aberto, certo? Que vocês falem bastante, escutem os colegas, aprendam, né, uns com os outros e eu com vocês também. E que a gente continue, né, trilhando esse caminho durante os nossos 3 encontros, certo? Caso vocês faltem o encontro, podem manifestar lá no WhatsApp. Professora, hoje eu não vou conseguir ir por causa disso, daquilo, que aí eu já fico atenta à atividade de vocês, certo? Então eu vou cobrar, né? Ó, fulana não mandou atividade, cicrano não mandou atividade. Então, para que eu fique de olho, tá? Então, que bom que vocês gostaram. Caso vocês tenham alguma dúvida, volto a falar que estou aberta para tirar as dúvidas de vocês. Que bom, Luciane. E se vocês acharem algum erro lá no material de vocês, né? Como a Rosa achou, podem mandar no WhatsApp, tá? Vocês tiram print e me mandam, ó, foi tal material. Que aí eu encaminho para a gente, né, resolver esses errinhos. certinho. Eu tenho já esses que eu vi, aí eu vou pôr no grupo, então. Pode pôr. Que aí. Você mandou para alguma outra pessoa esses? Ah, eu mandei para uma que é do meu laboratório, que ela é tutora também, mandei para Ellen. Ah, pronto, tá ótimo. Pronto. Aí, caso Ah, você então tenha. deixa, É, já mandei. ficou da mesma forma, né? Mandou para alguém, é o Ah, que o que importa. eu ver agora, porque assim, eu assisto a aula e o que eu vi, eu mando. Aí, a partir de agora, eu mando para o grupo. Pronto, porque aí também os outros já ficam atentos no erro, né? Aham. Aí já ajuda os colegas. Mas se mandou para Ellen, tá ótimo também, não tem problema.
Então é isso, pessoal. Nos vemos agora dia 2, tá? Dia 2/10, às quartas-feiras, às 8 horas, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los também no próximo encontro e no último encontro, né? Espero que nossos encontros sejam sempre assim, leves, abertos à discussão, né? E com feedbacks bem positivos, certo? Foi um prazer estar com todos e um prazer conhecê-los. Vou Foi ótimo, obrigada. Obrigada.